Show de bola, gente. Então vamos continuando comigo. Agora vamos falar de poliedros. Vamos lá? Então estamos iniciando geometria espacial com você. É uma matéria recorrente. Eu vou tentar sempre fazer o desenho na sua frente para que os seus olhos vão se acostumando com o 3D, tá? Não vou usar imagens prontas. Não vou usar imagens prontas porque te ensina mal. Te dá um hábito ruim. Tá bom? Show de bola? Então vamos começar a geometria espacial? Desce na tela aqui comigo. Estratégia Concursos apresentando para você. Aqui nós temos o meu contato, pode entrar em contato à vontade, tudo bem? Meu WhatsApp, meu e-mail. Se você quiser falar qualquer coisa, perguntar sobre planos de estudo, pode entrar em contato. Não deixe também assinante de usar o fórum de dúvidas da sua plataforma, ok? Pode enviar dúvidas que a gente responde em menos de 24 horas. Meu Instagram, sigam-me no Instagram, gente, sigam-me. E meu Facebook, podem me adicionar lá, tirem suas dúvidas, entrem em contato pessoal, façam o que vocês quiserem com suas perguntas, a gente vai tentar responder da melhor forma, ok? Poliedros. Vamos lá? Eu não vou definir poliedros, apesar de estar escrito aqui definição. Eu não vou tentar definir poliedro com você, sabe aqui comigo? Porque é uma definição um pouco complicada. Sim, é uma definição que tem vários pormenores que não são necessários, tá? Mas o mais importante é que você observe um poliedro e é importante que você entenda o que é e o que não é. Professor, mas como é que eu faço isso por definição? Dá para te dar uma boa intuição do que é um poliedro, tá? Eu vou desenhar aqui alguns exemplos de poliedros e alguns exemplos de coisas que não são poliedros, tá? Professor, mas o senhor vai falar de uma definição mais específica? Sim, vou falar de algumas definições mais específicas durante os exercícios. Tudo bem? Nos exercícios, acho que quando a gente chegar nas questões, na única questão da AFA, mas não vai ser em poliedros, na verdade, vai ser na matéria de pirâmides. A gente vai falar uma definição mais específica de poliedros, tá? Então relaxa, a gente vai fazer isso, mas não agora. Agora o objetivo é você ter uma intuição do que vem a ser e o que não é, tá bom? Então desce na tela aqui comigo. Galera, poliedros são formas geométricas tridimensionais. Formas geométricas tridimensionais. Delimitadas por planos. Somente planos. Só planos, professor? Aham. Tá, quando o senhor fala planos, são essas faces do cubo, né? Exatamente. Ok? Então, nós temos aí um exemplo de poliedro, tá? Isso é um exemplo de poliedro. Eu quero te dar uma visão 3D diferente. Então, eu quero que você imagine que isso aqui é um chão. Você consegue imaginar isso? Isso aqui é um chão. Tá vendo o chão aí, ó? Chão em física é sempre assim, né, professor? Exatamente. E aí aqui eu vou desenhar uma sombrinha para te enganar. Tá vendo? Esse cubo que eu acabei de desenhar, ele te dá... o seu cérebro tá te enganando, tá? Mas é como se tivesse luz vindo da direita para a esquerda e tá gerando sombra. Na verdade, do jeito que tá aí, ela tá vindo mais assim, né? Mas não tem muita importância, não. O que eu quero que você entenda é que isso é uma visão tridimensional. Professor, eu só não entendi o plano que o senhor estava falando. Plano? Aqui, ó. Isso aqui é um plano. Ah, são as faces, né, professor? Exato. Isso aqui é um plano. Ah, tá. Isso aqui também, né, professor? É um plano? Aham. E lá atrás também, né? Mas eu não vou pintar não, porque senão vai ficar muito louco, né? Então, isso aqui é um exemplo de poliedro. Legal? Vamos ver mais um exemplo, tá? Dessa vez eu não vou colocar chãozinho não, tá bom, gente? É só aquele ali e não se acostuma mal, não. Ó, isso aqui é um exemplo de poliedro. Ah, é tipo uma pirâmide, né, professor? É tipo não, por enquanto é uma pirâmide, né? Agora fica mais legal se a gente fizer isso aqui, ó. Dá uma visão diferente para o seu poliedro, né? Ah, virou um balãozinho, né? Isso, olha lá, ó.
Isso aqui é um exemplo de poliedro. Mas isso é delimitado por planos? Aham. Vou te mostrar os planos aqui, ó. Isso aqui é um plano. Isso aqui é outro plano. Isso aqui é outro plano. Tá, então entendi. Então um poliedro, ele é delimitado por planos. Isso. Ele é delimitado por planos. Beleza? Professor, me dá um exemplo de algo que não seja um poliedro. Não, calma. Primeiro eu quero que você veja mais alguns tipos de poliedros. Eu quero fazer mais um tipo que vai ser um pouquinho diferente. Eu quero que você veja que ele ainda assim é considerado um poliedro. Olha só. Uhum. O que isso é um... Não tô entendendo essa figura, não. Aqui, ó. Ele tem uma curvinha, entendeu? Ele é quebrado, né? É como se tivessem cortado um pedaço, né, professor? Exatamente. Então, isso aí também é um exemplo de poliedro, certo? Deixa eu colocar isso aqui só para ajudar. Show de bola. Então, nós temos aí exemplos muito específicos de poliedros. Professor, vai ser perguntado para mim o que é um poliedro? Cara, isso apareceu uma vez em uma questão e foi da escola naval. E não foi perguntando se era um poliedro, mas você tinha que saber se era ou não. Ela não está aqui, tá bom? Porque ela exigia um negócio extra. Pareceu que ficou flutuando aqui, né? Eu vou até colocar o efeito só para parecer que está flutuando. Pronto, legal. Então, beleza. Então, esses aí são exemplos de poliedros, tá bom? Agora eu vou te mostrar algo que não é um poliedro, tá? Isso aqui não é um poliedro. Ué? Não, você tá brincando, né? Isso aqui não é um poliedro. Calma, rapaz. Calma, calma. Ah, tem mais coisa, né? Mas o que é isso que o senhor tá desenhando? Não tô entendendo, não. Calma, rapaz. Ó. Consegue imaginar essa forma aqui? Ainda não, professor. Tá meio abstrato para mim. Vai ficar mais calmo, ó. São dois cubos unidos por uma aresta. Isso aqui não é um poliedro. Nossa, mas é muito louco, né? Será que vai ser cobrado um negócio desse? Cara, pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu só não posso brincar de cassino aqui e, vou escolher o que eu vou falar e o que eu não vou falar. Não, tem que falar de tudo, né? Inclusive esses casos mais bizarros, né? Essa é a palavra, né? Então aqui nós temos um exemplo de não poliedro. Não pode acontecer essas bizarrices aqui. Tem que ser um bloquinho bonitinho, certo? Formado por planos. Não dá para ter esse tipo de bizarrice aqui que a gente acabou de construir, tá bom? Eu vou te mostrar um outro tipo de poliedro que não é um outro tipo de sólido que não é bizarro, mas ele não pode ser um poliedro e você vai entender de imediato o porquê. Isso aqui não é considerado um poliedro. Cara, isso que eu falei agora é importantíssimo, tá? Figuras redondas não são consideradas poliedros. Isso aqui é o que nós conhecemos como cilindro. E ele, de fato, não é considerado um
poliedro. Ele tem até a face aqui em cima. Mas não dá para você, com planos, construir esta figura, certo? Beleza? Não dá para você construir esta figura simplesmente com planos. Imagina, você tem um bloco. Ah, professor, vou construir, ó. Tá aqui o meu bloco inicial. Pronto, professor, vou conseguir, ó. Corta aqui. Cortei. Aí vai ficar assim. Opa. Aí vai ficar assim. Eu tô acostumado com quadro branco, aí fica mais complicado de fazer. Mas vamos lá. Aqui, ó. Pronto, cortei. Agora tá mais redondo. Agora faça mais um corte, professor. Agora vá cortando mais e mais. Daqui a pouquinho você vai formar um cilindro. Não, gente, é impossível de formar um cilindro nessa situação, porque você precisaria de infinitos planos. Então, formas redondas não são, vamos falar bonito, ó, poliédricas. Caraca, professor, vou falar isso hoje, Quando eu discutir com alguém, eu vou falar assim, não, eu estou certo porque eu sou poliédrico. Caraca, pô, muito maneiro. Mais um exemplo de forma não poliédrica. Ué, um círculo? Isso não é um círculo. Não é mesmo, né? Não, é porque... Pronto, melhorou. Não é mesmo, né, professor? Agora até que é, né? Isso não é um círculo. Isso é uma esfera, tá? Deixa eu te ajudar aqui a visualizar isso aqui em 3D. Pra cá. Show de bola. Deixa eu fazer ainda um traçado aqui para tentar enganar mais um pouquinho o seu cérebro, tudo bem? Show de bola. Temos aí, então, uma esfera. Não são considerados poliedros. Então, gente, sobe aqui comigo. Então, poliedros eles não são tão difíceis de entender. Não é difícil, tá? Você identifica um poliedro com alguma facilidade até. Mas não pode ter bizarrice. Não pode ter cubo ligado por cubo, não pode ter vértice ligado por vértice, pendurado assim. Não, tem que ser um sólido, completo, bonitinho, todo tridimensional e não pode ser redondo. Tudo bem? Isso aqui é um poliedro, tá? Você pode ver que é um exemplo de poliedro, tá? Da época que eu jogava RPG. Então, ele possui faces, tá vendo? É como se ele tivesse sido cortado de diversos lados. Eu não sei se está dando para você enxergar direitinho aí, mas talvez o outro fique melhor. Eu tenho aqui um cubinho. Esse cubo, como é que você pensa num cubo? Ele foi dividido em várias faces, certo? Uma face aqui, foi cortado aqui. Cada cor dessa, é por isso que eu escolhi esse cubo aqui, porque ele tem várias cores, cada cor representa um plano. Isso é um poliedro perfeito, certo? Agora, isso aqui não pode acontecer. Tá vendo? Tá bizarro demais. A tua intuição aqui é perfeita, tá? Você tem aqui, por exemplo, uma aresta que está no meio de outra aresta. Isso não pode acontecer. Se você vê uma forma que é bizarra demais, pode crer, não vai errar, não dá para errar. Não será um poliedro. Tá bom? Tá dando para ver? Tranquilo. Daqui a pouco eu vou ter que mostrar mais, principalmente esse aqui, porque isso aqui é um poliedro de Platão, certo? Isso aqui é um poliedro de Platão. O senhor roubou dele, professor? Não, poliedro de Platão porque é o nome do poliedro, entendeu? Ah, desculpa. Tá. Então, desce na tela aqui comigo. Vamos lá, então. Elementos de um poliedro.
Eu vou aproveitar que eu vou falar dos elementos de um poliedro e vou desenhar um outro poliedro. Sim. Sim, professor, desenha aí um outro poliedro. Pronto. Estou desenhando um bem diferente daqueles outros que estavam ali. Tudo bem? E eu estou desenhando ele um pouquinho maior, porque a gente vai começar a dar nome para algumas coisas em um poliedro. Tá? Nome, professor? Caraca, essas coisas todas têm nomes em comuns? Tem. Tem 3 coisas importantes que a gente precisa gravar em um poliedro, certo? Alguém sabe? Isso é bem famoso, na real. Esses 3 elementos importantíssimos de um poliedro. Tenho certeza que alguém vai falar aí. Ó, por exemplo, isso que eu estou desenhando aqui é um elemento. Isso que eu estou desenhando aqui é outro elemento. Isso que eu estou desenhando aqui também. Isso aqui também. Certo? Tá aí, ó. Isso aí é um exemplo de poliedro. É formado por faces, certo? Acabei de dar um spoiler, né? Acabei de falar um dos elementos. E aí, para o bom entendedor, já sabe quais são os outros elementos, né? Legal. Então, nós temos aí um sólido, certo? Bom, quais são os elementos que eu quero que vocês compreendam comigo? Primeiro, as linhas que constituem um poliedro. Essas linhas, elas têm um nome super específico. Vou colocar uma legenda aqui. Essas linhas são chamadas de arestas. Tudo bem? Perdeu? Beleza. Então, nós temos aqui as arestas. De vermelho, professor? Isso aqui que está de vermelho são as arestas, tá? Galera, todo poliedro tem arestas. Todo poliedro tem arestas. Não existe nenhum poliedro que não possua arestas, tá? Bom, de forma análoga, todo poliedro também possui o encontro entre 2 arestas ou mais, que é o que nós chamamos de vértice. O vértice eu vou colocar de azul escuro, tá bom? Isso aqui é um vértice. Vértice, 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 ok? Vê como esse poliedro, esse específico que eu desenhei, ele é bom para a gente ver esses elementos? Ele é bom porque ele é grande e diferente e dá para a gente entender, né? Então, esse elemento azul que eu desenhei aí é o que a gente chama de vértices. Esses elementos são o que chamamos de vértices. E, finalmente, esses elementos verdes aqui que eu estou colocando agora é o que nós chamamos de face. O que é isso, gente? Não gostei. Calma aí, deixa eu fazer de novo. Show de bola. Professor, as lá de trás também são faces? São. Não tenha preconceito nenhum não, rapaz. Todos os planos são faces. Então, essas superfícies verdes são as faces. Ok? Tudo bem? Legal. O que eu tenho para te dizer? O que eu tenho para te dizer é que a gente chama de A a quantidade de arestas. A gente chama de V a quantidade de vértices. E a gente chama de F a quantidade de faces. Isso, a quantidade de faces. Então, para este poliedro aqui, por exemplo, a quantidade de arestas é quanto?
tem 6 em cima, 6 em volta e 6 embaixo. Portanto, 18 arestas, certo? E a quantidade de vértices, professor? Tem 6 em cima e 6 embaixo. Tem 12 vértices, né? E a quantidade de faces, professor? Tem 6 em volta, uma em cima e uma embaixo. Portanto, a quantidade de faces é 8, tá certo? Isso aqui, fazer isso, é o que nós chamamos de uma análise do poliedro. Então, sobe aqui comigo. Todas as vezes que eu te pedir para fazer a análise de um poliedro, eu quero que você entenda que eu estou te pedindo a quantidade de arestas, a quantidade de vértices e a quantidade de faces. Tudo bem? Mas existe ainda uma outra coisa chamada análise completa do poliedro. Vamos entender o que é isso? Vamos lá? Então desce aqui comigo. Análise completa é o seguinte. Aresta não muda, tá? Aresta é 18. Mas, na análise completa, você é um pouquinho mais detalhista, tá? Na análise completa, você não escreve só os vértices. Você escreve os tipos de vértices. Nesse exemplo, só existe um tipo de vértice. Deixa eu te explicar o que significa um tipo de vértice. É assim. Quantas arestas, por exemplo, partem deste vértice que eu marquei aí? Não entendi, professor. Assim, ó. Parte 1, 2 e essa outra aqui, sim ou não? Então, daquele vértice azul ali, partem 3 arestas. Aliás, é isso, partem 3 arestas. Sim ou não? Então, este vértice é chamado de um vértice de ordem 3. Então, sobe aqui comigo. Um vértice de ordem 3 é um vértice do qual partem 3 arestas. Qual é a ordem desse vértice aqui? O que você acha? Qual é a ordem desse vértice? Deixa eu colocar essa cor aqui, fica melhor. Qual é a ordem desse vértice aqui, que está bem na frente do cubo? Esse vértice aqui tem ordem 3, porque saem 1, 2, 3 arestas. Então, isso aqui é um vértice de ordem 3. O cubo possui algum outro tipo de vértice? Não. Todos os vértices do cubo têm ordem 3. Vamos dar uma olhada em outro? E esse aqui? Esse aqui pode ser um pouco mais difícil de ver. Eu vou tentar aproximar bem. Eu vou girando ele bem aos pouquinhos. Não sei se desfoca. O que você acha? Qual é a ordem de cada vértice? Assim, beleza. Qual é a ordem de cada vértice? O que você acha? Estou tendo aqui um auxílio técnico porque eu não tenho noção de como está na câmera. Então, beleza. Show de bola. Então, olha só. Qual é a ordem desses vértices? Vamos ver? Eu vou deixar um bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 arestas saindo de cada vértice. Correto? Show de bola? Deixa eu te mostrar essa figura aqui, essa específica aqui. Dá uma olhada aqui. Olha só. Eu vou desenhar ela aqui rapidinho para você. Enquanto isso, você vai pensando. O que seria, então, a ordem? Será que cada vértice de um poliedro tem sempre ordens iguais? Porque é o que está aparecendo, né? No cubo, todos os vértices tiveram ordem 3. Nesse poliedro que está aqui do lado, esse aqui, parece que todos os vértices têm ordem 3 também, né? E esse aqui que eu estou desenhando, pelo que eu falei, parece que cada vértice tem ordem 5, sim ou não? Pois bem, esse negócio de ordem é importante pra caramba. Tem sido cobrado muito em concurso e não aparece com esse nome.
Na verdade, eles nem chamam de nome nenhum. Você utiliza isso como ferramenta para resolver alguns exercícios que, se não fosse o caso, você ia penar para conseguir resolver. Deixa eu só desenhar a parte de trás desse poliedro aqui. Aí vem para cá. Vem para cá, desenhando um pouquinho rápido para a gente não perder muito tempo. Então, lá, 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 lá. Muito bem. Então, esse poliedro que eu desenhei aí, ele era aquele que eu estava segurando, certo? Esse poliedro, dá uma olhada na quantidade de vértices, na quantidade de arestas que saem desse vértice, por exemplo. Sai 1, 2, 3, 4, 5 arestas do mesmo vértice. Sim ou não? Então, a gente pode dizer que este ponto aqui é um vértice de ordem 5. Beleza? Então, sobe aqui comigo. Ao seu redor, aí no seu quarto, no seu consultório, no seu escritório, na sua ponte, tô brincando, não sei, mas você pode ter um poliedro ao seu redor. De repente, você tem um poliedro aí. Busque encontrar na sua cabeça, escolhe um vértice qualquer e busca qual é a ordem daquele vértice. Hein? Qual seria a ordem daquele vértice específico? Do cubo, um vértice foi 3. Aqui foi 3, aqui foi 5. Gente, eu vou criar uma notação para isso, tá bom? Presta atenção nessa notação, porque ela vai ser importante, tá bom? Desce na tela aqui comigo. Eu vou apagar essa figura aqui, que isso aqui foi só para exemplo. E eu não posso apagar mais porque a tela está bugada, não tem problema, é muita coisa na tela. Bom, ele bugou aí, vamos esperar. Então, enquanto eu vou falando, enquanto ele vai... Caraca, ficou maneiro, ó. Caraca, ficou maneiro. Parece que eu quebrei o dado. Bom, da mesma forma que a gente pode escrever vértice de ordem 5, a gente também pode utilizar essa notação que eu vou te ensinar agora. E é assim que costuma aparecer em livros. A gente utiliza essa notação aqui, ó. V, e embaixo você escreve a ordem. V3. O que é V3? O que é V3? V3 é a quantidade de vértices de ordem 3. Então, V3 é a quantidade de vértices de ordem 3. Nesse caso, dessa figura aqui em específico, nesse caso, qual é a quantidade de vértices de ordem 3? 12, certo? Todos os vértices dessa figura têm ordem 3, porque de todos eles saem 3 arestas. Sim ou não? Verdade, né? Então, V3 é igual a 12. E V4 é igual a quanto? 0. Por que V4 é igual a 0? Porque não existe nenhum vértice nessa figura de onde partem 4 arestas. Todos os vértices dessa figura têm apenas 3 arestas concorrentes, certo? Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu? Beleza, sobe aqui comigo. Isso aí foi, né? Show de bola? Tranquilo. Tá. Às vezes você vai ver, ao invés da palavra ordem, você vai ver a palavra gênero, tá? Então, vértice de gênero 3. Significa que daquele vértice saem 3 arestas. Então, pode ser a palavra ordem ou gênero. Eu vou escrever isso aqui no slide para você, tá? Muito bem. Tem mais, professor? Tem mais. Deixa eu apagar esse V4 igual a 0 aqui. Pode continuar aí comigo. Foi bom que você viu apagando, né? Show de bola. Então, olha só. Agora eu vou te ensinar uma outra coisa.
Vai lá, vai o senhor com o cubo de novo, né? É. Então, vou tampar aqui para você não ver a marca, para não fazer propaganda. Então, olha só. Agora eu vou falar das faces, tá? Você já entendeu isso do vértice, né? Foi? Beleza. Agora eu vou falar das faces. Presta atenção. Cada face também possui uma ordem ou um gênero. Faz sentido, não faz? Lá em polígonos, você aprendeu que o número de lados de um polígono, né, é chamado de gênero. Né? Qual é o gênero desse polígono aqui? Ah, professor, é um cubo de 12, de 6 lados. Não, mas eu estou falando só do quadradinho. Ah, então face tem a ver com a forma, né? Então o senhor está me dizendo, por exemplo, que a face desse cara aqui é um triângulo. Exatamente. A face dele é um triângulo, olha aqui, ó. É um triângulo, né? Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3 lados. Então, é um triângulo, certo? Isso aqui é um quadrado, tem gênero 4, certo? Tudo bem? A gente também tem uma notação para a face, tudo bem? Segue comigo aqui na tela para você entender. O que seria, por exemplo, F4? Ah, é aquele negócio com Alt e fecha a janela, né? Não, não é Alt F4, não. F4 é o seguinte, é a quantidade... A piada foi bem ruim, né? Isso. É a quantidade de faces de gênero 4. Caraca, então eu vou pegar todos os carinhas que tem 4 faces, que tem 4 lados. Exatamente. Cara, então nessa questão em específico, F4 vale quanto? 1, 2, 3, lá atrás, 4, 5, 6. Existem 6 faces com 4 lados. Todos estão acompanhando? Isso pode ser um pouco confuso, mas é assim mesmo, tá? Isso não acaba a análise completa, porque ainda tem as faces que têm 6 lados. Que são quantas? 1, 2. Certo? Então, 2 faces de 6 lados. Isso aqui é o que nós chamamos de uma análise completa do poliedro. Tá bom? Então, sobe aqui comigo. A análise completa do poliedro, ela pega a aresta, mantém, a aresta não importa, mas ele pega os vértices e as faces e faz o que com eles? Faz um detalhamento. Ele pega os vértices e separa de acordo com as ordens que aquele poliedro apresenta. Eu vou fazer mais um exemplo aqui com você, tá bom? Então, desce aqui comigo. Eu não coloquei mais um negócio, né? Será que eu tenho espaço aqui em algum lugar? Ah, eu não coloquei. Tá bom. Não tem problema, não. Tá, então eu vou fazer mais um poliedro aqui. Deixa eu ver qual poliedro que eu posso fazer. Vou fazer um diferente também. Vou fazer um outro diferente. Então, vou fazer assim, ó. Tá. Acho que eu vou fazer ele de frente. Tô vendo nada de diferente. Só vai fazer outro cubo, né? Não, vou não. Ó. A pirâmide. Sim, calma, rapaz. Realmente ele é bem diferente, né, professor? Fazer um negócio bem SpaceX, assim. Apesar de não cair isso na SpaceX, cai geometria de posição, que é uma aula que a gente vai ver ainda. E a SpaceX gosta de geometria de posição, né? Aí ele desenha, às vezes, umas formas meio loucas, assim, né? Então, vamos ver, assim, vou colocar aqui no final alguma coisa meio louca, né? Eu vou fechar aqui.
mas vou fazer um corte depois. Esse é o poliedro? Não, eu disse que ia fazer um corte aqui, ó. Pá. Agora... assim. Aí assim. E assim. Aí agora eu apago esses pedaços aqui. Show de bola. Tá aí o nosso poliedro. Beleza? Um poliedro diferente, né? Ele é diferentão, né? Esse aqui é diferente. Quero fazer a análise completa deste poliedro. Tudo bem? Vamos fazer a análise completa dele. Primeiro vamos fazer só a análise, tá? A análise é A, V e F, tá? Então vamos lá. A tem quantas arestas? Uma, duas, três, quatro. Certo? Em cima tem 4. Opa, legal. Em volta também. 1, 2, 3, 4. Só aí já tem 8, certo? Tentando ser didático, gente. Por isso que eu não estou muito rápido. 8. Aí aqui em volta tem mais 4, portanto 12. Aí nesse quadrado aqui tem mais 4, 16. Essas colunas aqui mais 4, 20. E nesse quadrado aqui de baixo mais 4, tem 24 arestas. Sim ou não? Nossa, professor, é meio chato isso, né? Não, mas calma, rapaz. A gente vai ver, a gente já vai chegar nos exercícios, tá bom? E vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13 vértices. Geralmente, coisas que têm uma ponta só costumam ter um número primo de vértices, certo? E qual foi a ordem que eu coloquei? AVF? Então, AVF. E faces? São 4 em cima, 4 no meio, 4 em volta aqui e uma embaixo. 4 mais 4, 8, 12, 13 também. Beleza? Então tá aí, essa é a análise do poliedro, tá? Isso aqui é a análise do poliedro. Show de bola? Agora vamos fazer a análise completa do poliedro, tá? A aresta continua. E agora o vértice a gente vai ter que dividir em gêneros. Eita, eu sem querer, eu fui apagar o negócio ali, revelou aqui uma parte que não tinha que revelar, né? Deixa eu apagar para não confundir ninguém. Show de bola. Então, vamos dar uma olhada aí nos vértices, tá? Eu vou pintar de outra cor, porque a gente vai precisar olhar para eles. Esse vértice aqui tem gênero o quê? 4, né? Então, já vamos contar a quantidade de vértices de gênero ou ordem 4, tá bom? Tem 1, 2, 3, 4. É porque mesmo, hein, professor, que tem ordem 4? Porque tem 4 arestas que concorrem naquele ponto. Ah, tá. É tipo um vértice quiral, né? Exatamente. Aqui nós temos um outro ponto com V4, né? Com 4 ordens, né? Aliás, de ordem 4. Então, já temos 5, 6, 7, 8, 9 pontos de ordem 4, tá? Os outros 4 lá embaixo, eles não têm ordem 4. Eles têm ordem 3, ó. 1, 2, 3, 4. De cada um desses partem apenas 3 arestas. Consegue ver isso? Eita, apaguei aqui o lado, né?
Sim, competência, né? Isso. Beleza. Então, até aí, tranquilo? Feita, então, a análise dos vértices, né? Nós acabamos de concluir que V3 é 4. Veja que 4 mais 9 dá 13, né? Lógico, né? Tem que ser a quantidade de vértices, né? Da sua análise do poliedro. Sim ou não? Agora a gente tem que fazer a análise das faces. Existem faces de 3 lados. Quais são, professor, as faces de 3 lados? Essas aqui em cima, ó. Essa aqui tem 3 lados. Essa aqui tem 3 lados. Aquela lá de trás também, a da esquerda também. Então, existem 4 faces de gênero 3. E existem quantas faces, professor, de gênero 4? É todo o resto. Sim ou não? São 9, né? Ó, tem essa aqui da frente. As outras 3 que estão em volta. Essa aqui que está embaixo. A lá da base, né? São 9. São 9 faces de gênero 4. Isso aqui é o que a gente chama de análise completa do poliedro. Tá legal? Show de bola. Galera, eu vou aproveitar que a gente está falando de contagem de arestas e vou te ensinar um truque muito importante. Sobe aqui comigo. Esse truque para esse conteúdo é muito importante, tá bom? Esse conteúdo, ele não é simplesmente decorar V mais F igual a mais 2, que eu sei que você já sabe disso. Se você não sabe, vai saber. Mas não é só isso. Existe uma outra fórmula, ou melhor, um outro raciocínio que vai além de V mais F igual a mais 2. Quer ver? Desce na tela aqui comigo. Eu vou usar este poliedro como exemplo. Suponha que eu não sei a quantidade de arestas. Caraca, professor, o senhor não sabe a quantidade de arestas? Não. Eu não sei a quantidade de arestas. Ah, é só contar. E se ele te der só isso? Aí ele é um desgraçado, né? Exato, mas pode ser, né? Isso pode acontecer. O que a gente faz? Presta atenção. Você vai fazer assim. Escolha vértice ou face. Entendeu o que você tem que fazer? Não. Escolha vértice ou face. Alface? Não, ou face. Ah, desculpa. Então, vértice ou face, professor? Eu preciso escolher por quê, professor? É porque eu posso fazer com um ou com outro. Certo? O que o senhor vai me explicar pode ser feito com um ou com outro? Pode. Ah, tá, entendi. Eu quero, então, vértice. Tá bom. Escreva os tipos de vértices que você possui. Eu possuo V3 e V4. Sim ou não? Agora faça assim. Tá vendo o número que está escrito aqui embaixo? Escreve esse número do lado do que você escreveu. V3, eu escrevi o 3 do lado. Tá vendo o número que tá aqui? Escreve do lado. Tá, entendi. Então, se tivesse, por exemplo, um V8, é um motor bom, né? Isso. Então, se tivesse um V8, eu ia pegar esse 8 e ia escrever do lado. Isso. Eu só não sei por que eu tô fazendo isso ainda. Mas você já vai entender, tá bom? Mas apaga esse V8 aí, professor, que não tem não. Isso. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai somar essas duas grandezas. Eita, professor, que loucura. Galera, é incrível. Mas quando você somar essas duas grandezas, isso vai dar o dobro da quantidade de arestas. Olha só como funciona. Fazendo essa conta vai ficar assim. 3 vezes V3. Quanto vale V3? Ora, tá aqui, né? Vale
4 está aqui embaixo, ó. V3 vale 4. Então, substitui por 4. E V4, professor, vale quanto? Está aqui, ó. Vale 9. Ah, porque são 9 arestas são 9 vértices de gênero 4, né? Exatamente. O senhor se embolou, professor? Não, foi só eu fiz de propósito. Vezes 9, certo? Isso é igual ao dobro da quantidade de arestas. Vê se tá certo? 4 vezes 9, 36. 3 vezes 4, 12. Isso fica 12 mais 36 é igual a 2A. 2A é igual a 48. A é igual a 20. E 4 arestas. Era exatamente o que estava escrito. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tá. Beleza. Deixa eu te mostrar com esse aqui como é que funciona. Sim? Vamos supor, professor, que eu não soubesse a quantidade de arestas aqui. Não sei, perdi. Não sei a quantidade de arestas. Caraca, professor, como é que eu faço? Escolhe vértice ou face. Vou escolher vértice de novo. Pronto. Então, escreva os tipos de vértice que você possui. O senhor possui quantos vértices? V3 é o único tipo, né? Então, escreve lá, V3. Escrevi. Acabou? Acabou. Aqui, por que eu precisei de 2? Porque tem 2 tipos de vértices. Aqui, há um tipo só. Vértice de ordem 3. Certo? Então, acabou. O que eu faço agora? Está escrito 3 aqui. Escrevo 3 do lado. Soma tudo, como apareceu só 1, não tenho o que fazer. E isso aqui tem que ser igual ao dobro da quantidade de arestas. Vamos ver se dá 18 mesmo? Tava 18 aqui, né? Substitui o V3 por 12. 3 vezes 12 é igual a 2A. 2A é igual a 36. A é igual a 18. Professor, funcionaria se eu tivesse escolhido face ao invés de vértice? Claro, vamos mostrar aí. Ó. Suponha que eu tivesse escolhido face. Tem F4, escreve lá, F4. F6, escreve lá, F6. Deixa eu fazer na ordem que eu ensinei. Tá escrito 4 aqui, né? Escreve o 4 do lado. Tá escrito 6 aqui, né? Escreve o 6 do lado. Soma, isso com certeza vai dar o dobro da quantidade de arestas. Professor, como é que eu sei que acabou, assim, que não tem mais coisa somando? É porque só tem face de gênero 4 e face de gênero 6, certo? Inclusive, dando uma explicada rápida, antes, eu já vou retornar aqui, tá bom? Mas volta aqui comigo. Por que eu posso dizer que esse poliedro aqui, a ordem da face dele é 3? Porque ele tem 3 lados. A face dele tem 3 lados. Olha, é um triângulo, tá vendo? 1, 2, 3. Por isso que a ordem da face desse poliedro é 3. Se eu tivesse que contar a quantidade de arestas neste poliedro, é fácil. Isso aqui é um dado de 20 lados. Então, tem 20 faces de gênero 3. 20 vezes 3, 60. Metade de 60, 30 arestas. Este poliedro possui 30 arestas. Todo mundo foi? Já vamos entender isso melhor, tá? Eu não vou sair desse ponto muito rápido, porque eu sei que causa confusão, tá? Mas vamos continuar fazendo exemplo. Tudo bem? Desce na tela aqui comigo. Olha só. Continuando então com as faces. Tinham faces de gênero 4 e tinham faces de gênero 6. Peguei F4, coloquei aqui. Peguei F6, coloquei aqui. Como é que eu sei que acabou, professor? Porque não tem mais faces de outros gêneros. Ah, então eu vou escrevendo até acabar as faces de todos os gêneros. Isso. O senhor vai passar mais exemplo, né? Vou, relaxa. Graças a Deus. Tá. Então, vamos lá. 4 vezes 6 mais 6 vezes 2, né? Tá aqui a contagem aqui. Lembra que isso aqui é uma contagem, tá, gente? É a quantidade de faces de gênero 4, é a quantidade de faces de gênero 6. Beleza?
Show de bola. Isso aqui dá o dobro do número de arestas. Vai dar 18 também, professor? Não sei, vamos ver se a gente tem sorte. 4 vezes 6, 24. 6 vezes 2, 12. 24 mais 12 dá 36. Passo o 2 para o outro lado. 18.